Mesmo ocupando a liderança dos campeonatos de pilotos e construtores em 2026, a Mercedes sabe que sua vantagem poderia ser bem maior se não fosse pela sequência de problemas técnicos que custaram pontos importantes nas últimas etapas. Kimi Antonelli segue no topo do Mundial com 50 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, enquanto George Russell também permanece entre os principais nomes da disputa. Mas o desempenho forte do W17 acabou sendo prejudicado por falhas que começaram a preocupar seriamente a equipe. Em Barcelona, Antonelli precisou abandonar por um problema na unidade de potência, justamente em um fim de semana em que Hamilton aproveitou a oportunidade para vencer com a Ferrari, interrompendo uma sequência impressionante de 5 vitórias consecutivas do jovem italiano. Depois, em Silverstone, Antonelli voltou a enfrentar dificuldades, desta vez relacionadas ao escudo de roda, terminando apenas na 16ª posição e deixando mais pontos importantes pelo caminho. Russell também não escapou dos contratempos, enfrentando problemas na entrega de energia antes de abandonar ainda na primeira volta em Spa, após um acidente envolvendo Hamilton. Quando parecia que a Mercedes poderia finalmente deixar esses episódios para trás, o fim de semana da Hungria trouxe novos sinais de alerta, com um vazamento de água durante a classificação e outro problema técnico aparecendo no momento da largada. Para James Allison, a situação gera uma mistura curiosa de satisfação e frustração, porque a Mercedes possui um carro competitivo o suficiente para dominar a temporada, mas não conseguiu transformar todo esse potencial em pontos. Se antes do início do campeonato alguém oferecesse à equipe a atual liderança nos 2 mundiais, certamente seria um cenário recebido com enorme entusiasmo. Porém, o desempenho apresentado pelo W17 mudou completamente o nível de exigência dentro da própria Mercedes. A sensação agora é de que pontos de mão confortável na liderança, mas a Mercedes sabe que uma nova sequência de falhas poderia diminuir rapidamente essa diferença, principalmente se Hamilton e a Ferrari conseguirem aproveitar cada oportunidade. E existe outro detalhe importante. Quanto mais problemas aparecem em diferentes áreas do carro, mais difícil fica tratar a situação como um episódio isolado. Unidade de potência, escudo de roda, entrega de energia, vazamento de água e dificuldades técnicas na largada formam uma sequência que naturalmente aumenta a atenção dos engenheiros. Isso não significa que o W17 tenha se transformado em um carro pouco confiável, mas mostra que existe trabalho importante a ser feito antes que pequenos contratempos comecem a representar uma ameaça real ao campeonato. A Mercedes chega à segunda metade da temporada numa situação que muitas equipes gostariam de ter, liderando com vantagem e possuindo um dos carros mais competitivos do grid. Porém, internamente o pensamento parece ser outro. Se existe potencial para dominar, deixar pontos escapar não é aceitável. É justamente por isso que Allison deixou claro que a equipe encara as próximas etapas como uma oportunidade para corrigir aquilo que deu errado e recuperar os resultados desperdiçados. Com o GP da Holanda abrindo a sequência depois da pausa, a atenção estará não apenas sobre a velocidade de Antonelli e Russell, mas também sobre a capacidade da Mercedes de completar um fim de semana sem novos sustos. Se a confiabilidade finalmente acompanhar o desempenho, a equipe pode transformar sua atual vantagem em algo ainda mais difícil de alcançar. Mas se as falhas continuarem aparecendo, Ferrari e McLaren podem encontrar exatamente a brecha de que precisam para manter vivo um campeonato que, pela velocidade demonstrada pela Mercedes, talvez já pudesse estar muito mais encaminhado.